Bom, hoje eu estou aqui em primeira mão com o livro CPI da Petrobras, um estudo psicopolítico da perda da confiança e credibilidade no parlamento brasileiro, que é de autoria da Vanilda, que está aqui comigo, e do orientador dela, Salvador Antônio Meirelles Sandoval. Vanilda, primeiro eu quero agradecer você de ter mostrado o livro pra gente aqui em primeira mão Imagina, Zé. e parabenizar, né? Porque esse livro é resultado da sua tese de doutorado. Eu queria que você contasse pra gente, para começar, como é que você, por que você escolheu exatamente esse tema? O mestrado você falou de álcool e trânsito, o livro é super bacana, tem acho que uns 5 anos, Tem, 4 anos tem. mais ou menos, 2013. 2013, ó gente, 6 anos já, 2015 que eu 15, comecei. Gente, tô 2015, confundindo. quatro Eu anos. comecei a escrever em 2013. E aí, que é um tema que é super importante e pertinente, né? E aí agora você vem falar da CPI da Petrobras, a gente vive um caos político, ninguém confia em ninguém, a gente acha que ninguém vai conseguir dar jeito. E é um tema, além de estar muito em voga, é um tema extremamente complexo, né? Porque são diversas as nuances, no meu ponto de vista. Né? Eu Sim. acho que existem várias maneiras de você enxergar isso tudo. Como é que foi trabalhar em cima desse tema e desenvolver essa tese? Bom, Zé, primeiro, obrigada por ter vindo aqui. É um prazer recebê-los aqui em casa. É, bom, na verdade, o meu primeiro livro foi sobre álcool, mas o meu foco sempre foi por que as pessoas não obedecem às leis. Né? Então, isso ficou bem claro no meu primeiro livro. Eu tentei explicar por que as pessoas bebem e dirigem do ponto de vista psicopolítico. E a ideia inicial no doutorado era continuar a problemática do trânsito, mas estender, porque eu tinha feito a pesquisa aqui no sul de Minas, então a ideia inicial era estender para o Brasil para fazer uma análise por que as pessoas não obedecem às leis. E aí eu já tinha escrito meu primeiro capítulo sobre, fiz todo um estado de arte, né? Peguei todos os autores que escrevem sobre isso, todas as explicações, o que faz com que as pessoas não obedeçam, não cumpram as leis. E eu entreguei para o meu orientador, ele falou, Vanilda, vamos sair do trânsito, vamos escrever sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, vamos escrever sobre a corrupção. Vamos analisar o que esses deputados estão fazendo e a resposta que o parlamento está dando para esse problema da corrupção que veio à tona por meio do escândalo na Petrobras, né? Então eu comecei, na verdade, essa leitura em 2013 e fui analisando todo o contexto político na época, né? As primeiras manifestações, você lembra quando começaram as primeiras manifestações em São Paulo? E, enfim, e aí eu fui para essa área política, tive esse reencontro com a política novamente na minha vida, né? Porque eu já tinha estudado na França. E foi muito prazeroso para mim, sabe? Foi assim, falo uma tese de doutorado, mas foi muito bacana as descobertas que eu fui fazendo em relação a toda a mudança psicopolítica que estava acontecendo na sociedade, que a gente vê acontecendo desde 2014. E aí nasceu o livro, né? Nasceu a tese e agora a editora quis publicar e nasceu o livro e primeira mão aí para vocês. Bom, você vai fazer o lançamento em São Paulo no próximo dia 6, essa Sim. semana agora. Provavelmente aqui em Cambuí Alternativa vai ter o livro para vender. Eu estou tentando convencer a Vanilda a fazer um bate-papo numa tarde com café e juntar uma galera para poder conhecer um pouquinho mais do livro. Pelo que a gente conversou antes, o livro ele não é direcionado exatamente para a área acadêmica, ou seja, ele serve como fonte de pesquisa Sim. para outras pessoas que queiram seguir esse caminho. Mas ele é de interesse do público de uma maneira geral, porque eu acho que hoje em dia qualquer coisa que a gente faça, tem gente que posta foto no Instagram como ato político, faz um desfile de moda como ato político. Eu acho que a política está muito dentro do cotidiano de todo mundo, mesmo as pessoas que trabalham no campo estão sendo afetadas e estão começando a pensar nisso. Sim. Eu não sei se todo mundo concorda, acho que nem todo mundo tem que concordar também, mas no meu ponto de vista, cada um encara
à sua maneira a político, que eu acho que é complicado, né? Mas, enfim, a gente acaba tendo, falando sobre isso todos os dias. É um livro fácil de ler, aqueles bem assim, eu já tô perguntando se é um livro fácil de ler. Zé, assim, eu sou suspeita para falar, mas é um livro que ele não, às vezes você olha assim a capa, né, esse monte de palavra, legitimidade, mas é um livro que ele vem explicando, ele tem um viés da psicologia. Então tem um dos capítulos que é um dos meus preferidos, que eu escrevo sobre confiança. O que é ter confiança? Porque confiança é um sentimento psicológico, né? Quando você confia em alguém, você está dando uma carta branca para ela. A confiança é um ato dirigido para o futuro até, né? Então isso, e o meu segundo capítulo eu venho falando o que é confiança, que é a base de qualquer relação, é a base de uma amizade, é uma base de um casamento, é a base de qualquer relação e é uma base também das relações políticas. Então quando eu voto na confiança, ninguém vota, tudo bem que a gente ainda tem o voto do cabresto, a gente ainda tem os votos por interesse, mas a maioria das pessoas, e isso todos os artigos sobre voto revela que as pessoas votam por confiança. Elas votam acreditando que elas vão ter uma vida melhor, né? Eu voto no prefeito, eu acredito que a minha estrada vai ficar melhor, que a saúde vai ficar melhor. Então, eu venho trazendo esses conceitos que são da psicologia, mas para o campo da política. Então, é um livro que vem explicando todas essas mudanças políticas que houveram na sociedade, mas com explicações da psicologia. Uma coisa que é bem nova também e que eu trago muito no meu capítulo de análise é sobre a psicologia da corrupção. Você já ouviu falar? Não. Não. Então, aqui eu tive que ler toda a literatura em inglês, né? O meu orientador foi para os Estados Unidos, trouxe o livro, porque aqui no Brasil a gente não tem, na psicologia, a gente não tem grandes explicações nesse sentido. E a psicologia da corrupção é muito interessante, porque explica por que as pessoas se corrompem. Por que quando eu entro no poder, né, vamos supor, eu sou uma pessoa super ética, eu tenho um discurso ético, uma vida ética. Quando eu entro num poder, eu viro, não sei, um prefeito, um deputado, um presidente, o que faz com que uma pessoa ética se corrompa? Então, eu trago no livro as explicações psicológicas para isso. Não é um livro difícil, não, é um livro fácil, é um livro que eu busquei, assim, quem lê, né, tem me acompanhado aí nos meus anos de escrita, em artigo, em jornal, e mesmo meu livro, sabe que eu procuro fazer assim, um jeito que fique bem fácil de entender conceitos que muitas vezes até são difíceis, né? Por exemplo, eu trago um outro conceito que é a psicologia da legitimidade, que também a gente não tem aqui, né? É um conceito super novo, para explicar um pouco porque o que faz um governo ser legítimo ou não? Não do ponto de vista jurídico, porque aquele que tem mais votos, ele vai ser eleito legitimamente do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista eleitoral. Mas tem um conceito que é o da legitimidade psicológica, né? Então ele pode estar lá, ele é o nosso governante, mas o que a gente viu acontecer no Brasil nesses últimos tempos? As pessoas não confiam mais nos seus governantes. As pessoas não atribuem legitimidade desse sentido psicológico. Por quê? Porque eles fazem tanta coisa, né? Tudo isso que está aí, que eu nem quero ficar falando, né? No nosso campo político, que as pessoas não atribuem legitimidade, porque eles não exercem da forma que eles tinham que exercer. Então, tudo isso, assim, eu trago no livro essas discussões e essas reflexões mesmo para a gente pensar, né? Que é o que você falou, por mais assim que
as pessoas falam, eu não gosto de política, eu não quero falar sobre política. A política está na nossa vida, né, Zé? Qualquer coisa que acontece de mudança lá no parlamento, de mudança de leis, ou qualquer coisa, afeta diretamente a nossa vida. Então, eu acho que a política está até no dia a dia da gente dentro de casa mesmo, né? Como é que eu posso ser político dentro da minha família, junto com os meus amigos? Porque existem situações em que a gente difere e em que tem um impasse e a gente tem que ser parcimonioso e aprender a lidar com isso tudo, né? exatamente. Tem muito a ver. Não, e o que a gente percebe agora também, né, quando você fala em política, parece que está falando de partido. Uhum. Então, assim, às vezes eu vou dar palestra sobre corrupção, vou participar de conferência, e quando eu começo a falar da corrupção, ficou uma coisa muito dividida no Brasil. Se você fala assim, gente, nós não podemos aceitar a corrupção, aí parece que você está de um lado político, de partido. E de um. Eu não sei se está entendendo o que eu estou falando, mas assim, na verdade não é isso. Na verdade, a gente tem que falar, na verdade, a gente não pode aceitar, né? Seja de qualquer lado, seja de qualquer lado partidário. Porque os partidos passam, né? Mas a nossa vida continua, a sociedade continua. Então, acho que sair um pouco do partidarismo e entender o que é melhor mesmo para a sociedade, eu acho que isso é o verdadeiro sentido da política, assim como eu a entendo. Né? E é muito mais complexo de chegar num consenso. Bom, Vanilda, como a gente já disse, o livro vai ser lançado dia 6, onde lá em São Paulo? É aberto ao público? Como é que vai funcionar? Vai ser lançado dia 6 lá na PUC, em São Paulo. Vai ser por volta das 18 horas. No dia 5, 6 e 7, a gente tem um colóquio de psicologia política, que a gente vai ter vários conferencistas e vários professores discutindo, enfim, o que a gente está vendo aí no Brasil, né, sobre todas as questões políticas. E o meu livro vai ser lançado lá às 18 horas. É aberto ao público, vai ser dentro do colóquio. Quem quiser ir participar e ouvir também vai ser super bem-vindo. E é isso, e vou pensar, né, aqui na ideia de fazer em Cambuí, na alternativa, a Gi que nos escute, né, mas vou pensar. Mas primeiro, enfim, agora a energia está sendo voltada mesmo para a semana que vem, na quarta-feira, na quinta-feira, para o lançamento lá. Bom, Vanilda, a pergunta que eu vou fazer agora, que é bem... não posso dizer se é redundante, não sei, enfim. Você vai lançar o livro semana que vem. Isso. Projetos novos, porque você não para, né? Constantemente estudando, constantemente lendo. Existe algum novo projeto? Existe alguma história nova para contar pra gente? Tem novos projetos e que eu nem faço, como fala, segredo. Eu já estou começando a escrever, mas o meu próximo, assim, o que eu pretendo, né, é fazer um livro, mas um livro sobre montanhismo, sobre prática de esportes na natureza e como essas práticas elas mudam a nossa vida psicológica para muito melhor, né? Então, assim, a intenção agora, eu vou sair um pouco, né, dessa área da corrupção, de desobediência às leis, e eu acho que eu pretendo escrever sobre isso, que é uma experiência que eu tenho tido, você sabe disso, né? E tem me mostrado muitas coisas, e aí vai ser um livro bem da psicologia mesmo. Né, falando alguns casos de superação, um livro sobre superação, um livro como a gente pode viver melhor nesse mundo tão pesado politicamente, né, Zé? Então, assim, foi a minha válvula de escape, né? É a minha válvula de escape que eu encontro na minha vida, e eu falei, nossa, eu preciso escrever sobre isso, porque me traz muita inspiração mesmo quando eu escalo, quando eu faço trekking. Então eu vou escrever um pouco sobre isso, mas também dentro da ciência e dentro da psicologia. O que a psicologia explica sobre isso. Bom, que bacana, e a gente aguarda ansiosos por isso. Vanilda, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, para poder mostrar um pouquinho desse trabalho super bacana. Eu quero ler depois, com calma, para entender, Vanilda, eu tô tendo uma dúvida aqui, você pode me ajudar, por favor? Mas obrigado por ter recebido a gente aqui, sucesso sempre para você. Eu acho que, de antemão, já posso falar que é um trabalho de qualidade, tá? Muito obrigado. Obrigada.
Obrigada, Zé. Obrigada de vocês terem vindo e estamos juntos sempre. Obrigada mesmo. Então é isso. Valeu. Valeu.